Ser médico é ter a responsabilidade de ter a voz da esperança. E ser político? Hoje eu converso com um médico e político, Dr. Raul. Seja bem-vindo ao Além dos Outdoors, doutor. Eu que agradeço o convite aí da gente estar podendo participar. Olá pessoal, esse aqui é o Além dos Outdoors. Eu sou o Ed Rosseto, estamos aqui com a Pureza Filmes fazendo mais essa temporada do programa. Obrigado a todos os colaboradores do programa, obrigado às rádios, às TVs que retransmitem nossos programas, às páginas que publicam nossos cortes. Hoje recebemos aqui o Dr. Raul. Doutor, vamos começar falando sobre a medicina. Como foi escolher a medicina? O senhor estudou aonde? Como foi essa... não pensou em ser advogado? Não. O meu nome, na verdade, já tem uma origem que meu pai sempre falava o seguinte, que ele falou para minha mãe assim, vou pôr o nome de Raul porque lá em Portugal, meu pai era português, ele tinha um médico lá que ele conhecia, né, na Guarda, norte de Portugal, que chamava Raul. Ele falou, um dia que eu tiver um filho, eu vou pôr o nome dele de Raul e ele vai ser médico. Então era a meta do meu pai, transformar eu num médico. E eu cresci, né, com essa história na cabeça, né? E depois eu fui gostando da parte de biológicas e esse gosto, eu tive bons professores que me levaram para... eu sempre fui muito bem de exatas também, né? Sempre gostei de humanas. Fez colégio exatas, aonde? Mas depois eu peguei e embrenhei bem na biológica e fiquei, né? Eu comecei os meus estudos na instituição Bom Samaritano, lá na Bela Vista. Né? Depois eu fiz Moraes Pacheco, fiquei um ano no Torquato Minhoto, depois Moraes Pacheco, depois do Moraes Pacheco, as minhas professoras lá, dona Lilian Seixas e a dona Rosa Estopa, acabaram me arrumando uma bolsa no Colégio São José e eu acabei fazendo o colegial no Colégio São José. Depois dali, né, a gente entrou na faculdade e aí se transformamos em médico depois de 11 anos de estudo. Fez medicina onde? Eu fiz medicina em Catanduva. Depois eu fiz residência médica em Campinas, no Instituto Penido Burnier de Campinas. E mestrado eu fiz em Ribeirão Preto, na USP. E por que oftalmologia? Então, oftalmologia, eu comecei, na verdade, fazendo cirurgia cardíaca, para você ter uma ideia. Do 5º ano em diante de medicina, eu falei, eu vou ser cirurgião cardíaco. Aí tive acesso aqui à equipe que era o Dr. Antônio Germano, Stefano Germano, que ainda está até hoje, né, atuando aqui na cidade. Na época também tinha o Dr. Henrique Barçanu Furtado. Eles fizeram o convite, eles estavam montando residência na época, eu comecei fazendo cirurgia cardíaca. E foi muito bom, porque isso me deu uma cancha grande, né? Mas depois eu vi que eu queria ter alguma coisa onde eu pudesse ser dono mais do meu nariz, aquela coisa toda, né? Sim. Que a gente vai enxergando isso. E eu tinha uma colega de turma, que a tia dela era secretária de um médico lá em Campinas, Instituto Penido Burnier. E eu encontrei ela, fui tirar meu CRM e tal, encontrei ela, falei, eu estava pensando em fazer oftalmologia. Minha tia sim, minha tia assado, né? Pois eu em contato, acabei indo lá e fiquei, né? Fiz praticamente os 4 anos de residência em oftalmologia no Instituto Penido Burnier, num acaso, assim, né? Do encontro de uma colega de turma. E é muito interessante que hoje eu tenho os 2 filhos também são oftalmologistas, né? Fizeram residência também lá no Instituto Penido Burnier, quer dizer, ela abriu porta para mim e eu acabei abrindo a porta para os 2 filhos, né? Certo. E eu até brinco, né, que eu mandei os 2 filhos para Campinas e os 2 voltaram, né, formados em oftalmologia e cada um deles trouxe uma esposa e um cachorrinho, sabe? Para Bauru. E as 2 também são médicas, oftalmologistas. Então hoje nós somos 5 oftalmologistas. 5 oftalmologistas, estão lá no Hospital de Olhos, com beneficência portuguesa. Não é para ninguém na família ter problema de vista, né? Não, ali não é. E a minha esposa... Mas o senhor está com óculos no bolso. Mas não tem jeito, né? Isso aqui chama-se presbiopia. Passou dos 40 anos, né? Quem não tem... Olha lá, Paulo. Quem não tem, está me ouvindo aí, ó. Olha, todo mundo tem óculos, menos eu. Na produção aqui tem 3 pessoas da produção, todos mas têm não óculos, canta de galo, não canta de galo, que você vai precisar. Eu notei que eu estou enxergando menos. Eu sempre tive uma visão muito boa. E sempre fui elogiado, minha noiva, minha mãe. Nossa, o Ed enxerga tudo. Você está enxergando aquela placa lá longe? Tô. Só eu enxergava, mais ninguém, sabe? O que está escrito. Agora começou a sumir. Então agora eu que vou fazer a entrevista com você. Quantos anos você tem?
Ah, que pergunta. Lá, Paulo. Lá. Você sabe que eu sou do tipo que esconde a idade. Eu tenho 38 anos. 38. Parece um pouquinho mais, mas tá Para as tudo bem. meninas no bar, eu falo que eu tenho 33. Então, daqui 2 anos você vai começar a perceber que para perto, não, que existe um negócio chamado presbiopia. O que é a presbiopia? Quando você enxerga de longe bem, nem você está, e a hora que você puxa os olhos para perto, a exemplo de uma câmera fotográfica, você acomoda o cristalino, que é uma lente que você tem naturalmente dentro do olho, e ele dá o foco de perto. Passou dos 40 anos, a gente começa a perder um pouco esse foco, aí você começa a esticar a mão para ler. Entendeu? Aí você precisa de mais iluminação para aumentar o contraste e esticar a mão. Vai chegar um momento que a mão acaba. O braço. O braço acaba. Aí você tem que colocar um óculos para leitura, que é isso aqui que você está acabando de ver. E não tem cirurgia para isso. Até tem, né? Hoje em dia você tem umas cirurgias que você implanta lentes intraoculares dentro dos olhos. Ah, não. Você já opera a catarata do indivíduo e implanta a lente. Então, no momento de operar uma catarata, você consegue corrigir a presbiopia. Entendi. Então, quem não tem, um dia vai ter. A presbiopia vem para todos. Passou dos 40, todo mundo vai precisar. Ah, mas eu conheço uma pessoa que não usa óculos de perto, ele enxerga bem de perto. Mas você pode ver que ou ele tem um olho regulado para longe e um para perto, ou ele é míope dos dois olhos para longe. Na hora que ele tira o óculos de longe, ele enxerga bem de perto, porque ele tem grau negativo. Porque isso aqui, na faixa etária que eu estou, né, que são 62 anos de idade, você precisa de 2,5 graus, 3 para poder ler de perto. Então, se você tem 2,5, 3 de miopia negativo, você anula com positivo, a pessoa enxerga de perto sem nada. Entendeu? É isso. Entendi. Não tem milagre. Perfeito. E aí tem o pessoal que usa aquelas lentes multifocal, né? Porque aí tem os dois, né? Os que aí ele dois. olha para cima é uma coisa, olha para baixo é outra. Isso. Aí o multifocal, para nós que não temos grau de longe, a gente pode se dar o luxo de usar uma só para perto. Então, aí você coloca aqui e deixa livre esse campo. No multifocal, você vai fazer isso aqui, né? Então, se eu fizer isso só com o grau de perto, vai embaçar. A distância intermediária para longe vai embaçar. Então, aí você põe um multifocal, no multifocal você tem um grau de longe em cima, depois aquilo abre um corredor para baixo para você dar o foco para perto, de acordo com a distância. Tinha um amigo meu, né? Continua sendo amigo meu, chamado assessor político, chamado Átila, Mineiros do Tietê. Ele comprou um óculos sem grau, sem nada, porque ele achava que era charmoso. E aí ele ia trabalhar, ele colocava o óculos, ele não precisava de óculos. Mas ele usava o óculos só para fazer o estilo, para tirar foto. Cara de óculos. É que o óculos acaba dando aquele ar intelectual, né? Então, e algumas mulheres também gostam dele porque aí utilizam os modelos, né? Tem grifes e grifes agora. Né? Aí as grifes vai marcadinho, mas a pessoa que é artista no canal X, Y, Z, a novela tal, faz a propaganda, começa a usar um óculos, todo mundo vai atrás daquele modelo, né? Vai atrás daquele modelo. E quando eu tô notando que eu tô começando a enxergar menos, e aí eu começo a forçar aqui, e aí forma uma ruga aqui, ó. Essa ruga aqui é de quem enxerga pouco, né? Fica assim, forçando. Aqui nós temos uma musculatura que chama procedos. Esses músculos eles se contraem quando você faz isso aqui, né? Eu aplico o botox aqui, ó. Isso, Você vai evitar que a ruga se forme. Isso. Entendeu? Então, essa ruga de expressão, né, para quem faz muito, a minha não é aqui, mas ela é aqui, ó. É assim, é tombadinha aqui. Né? Mas não tem jeito, cara. Não, uma hora que o tempo é para todo mundo. O tempo vai deixando as marcas. Doutor, oftalmologista, conceituado na cidade, 2 filhos aí encaminhados, 2 filhos médicos, com outras 2 médicas. A política surgiu quando? A política foi engraçado, né? O ex-prefeito Tidei de Lima, uma vez ele me fez um convite juntamente com o médico Luiz Fernando Ribeiro, que era pediatra na cidade, foi secretário de saúde no município, para que eu me filiasse ao antigo PMDB. Isso lá atrás, né? Aí eu me filiei, depois ele veio, queria que eu saísse candidato a vereador, aí eu fiquei meio reticente, né? Não vou não, acho que não dá, tal. E fiquei quietinho ali naquele primeiro momento, né? Aí depois o Partido Verde, através do Gazeta, eles me procuraram, também é ex-prefeito, né, o Gazeta, Sim. E fizeram o convite da gente participar do partido do PV. Na época, o Tidei de Lima também estava no PV, o ex-deputado também, Roberto Purini, todos eles saíram ali como candidatos a deputado. Aí fizeram o convite e eu peguei e fui. E existiam 2 grupos, né? Para que não houvesse a divisão, o Gazeta fez a sugestão que eu me transformasse em presidente do partido.
né? Porque aí eu estava transitando dos dois lados, ficaria fácil de manter a hegemonia lá de todo mundo junto. Ó. E era assim que eu entrei, né? Entrei como presidente do PV na época. Dali a gente acabou saindo depois candidato a vereador. Aí eu me elegi, né? Depois fiquei lá os 4 anos de mandato como vereador. Como foi a experiência de ser vereador? Todo mundo que é vereador uma vez só fala assim, nunca mais. Não, eu acho gostoso, né? Acho gostoso. Mas assim, eu gosto muito de ver a coisa andar, né? Eu tenho um espírito mais de executivo, né? Então eu gosto de pegar e falar assim, bom, eu tô com a caneta na mão, eu pego, faço e a coisa acontece, né? De vereador é um pouquinho diferente, né? Porque o vereador, às vezes o munícipe acha que o vereador pode tudo, né? Ele não pode nada. Na verdade, ele é um fiscalizador, né? Que ele pode criar, sim, normas para que você, o munícipe, pague alguma coisa. Então, se você criar, eu posso criar uma lei multando você, criando uma norma que se você não cumprir, você vai pagar, etc, etc. Então, isso o vereador pode fazer. Agora criar despesa... do não pode. Não pode. Ele criar despesa para o município, porque isso aí significa criar despesa para o município. Aí quem vai pagar? O prefeito. Então, você não pode criar R$1 sequer de despesa para que o município pague isso, entendeu? Então, aí você tem que fazer uma coisa um pouquinho diferente. Você pode propor normas, mas tem que negociar junto ao governo, etc. Para as coisas acontecerem. Ao propor, é difícil. Eu não participo da vida política de Bauru, mas eu acompanho, né, o noticiário. E acompanho criticamente, né, olhando do ponto de olhar crítico. A pauta é totalmente manipulada pelo executivo, né? A Câmara vota aquilo que o executivo quer, as pautas dos vereadores ficam sempre para depois, nas comissões, assim. O executivo pula as comissões e tá tudo certo, né? Se você tem uma Câmara bem formada, né, com pessoas assim que sabem ler o estatuto e ver até onde ele pode ir, não se manuseia tão fácil, né? Não é tão fácil. Por isso que o prefeito geralmente ele gosta de fazer o quê? Eu vou fazer o presidente da Câmara, porque aí o presidente da Câmara ele vai pautar os projetos que vão para discussão, né? Ou mesmo que vão para plenário para votação. Então, isso tudo se manuseia, claro, né? Não tem muita conversa, vai acontecer. Agora, quem é da oposição, por exemplo, se ele souber lidar com o estatuto, né? E com as prerrogativas que lhe cabe o mandato, ele consegue puxar para trás um projeto, pede vista, pede prazo, aquela coisa toda, porque ali é a única forma que ele tem de pôr o projeto em discussão, em sentar, colocar uma argumentação um pouquinho mais forte, acrescentar, por exemplo, o governo tem interesse de aprovação. Eu falei, ótimo, então me aprova juntamente com essa emenda aqui, porque essa emenda vai fazer com que... Então é o fato de você discutir e acrescentar o projeto, que no meu entendimento, cada vez que um projeto vai lá e o prefeito tem a mente aberta de deixar que o projeto seja rediscutido, a tendência do projeto é ficar melhorado. Sempre assim, né? Sim. Então, eu achava muito legal isso. O Rodrigo Agostinho tinha esse perfil, né? Ele gostava que realmente discutisse e tudo que os vereadores decidiam ia para lá e ele deixava a coisa passar, não era de barrar, não. Vou falar de Rodrigo daqui a pouco, daqui mais para frente. Não. Eu ia te perguntar. É que eu fui vereador com ele prefeito, né? Com ele prefeito. Falam muito isso, que o bom vereador é aquele que sabe o regimento interno de cor. Yes. E questiona o presidente em tempo real. Tá fora pela ordem e aponta onde está errado no regimento, né? Exatamente. Aí deixou de ser vereador. Qual que foi o próximo passo dentro da política? É que assim, eu deixei de concorrer a vereador e fui concorrer a prefeito. A prefeito. Saiu da Câmara para... Fui concorrer a prefeito. Para o Palácio Palácio do que aqui? Cerejeiras. Cada lugar é um... Palácio das Cerejeiras. Né? Foi a eleição de que ano? Essa eu disputei com o Gazeta, né? Essa eleição. Depois, na segunda, a gente voltou a discutir. Aí já estava o Gazeta que ia para a reeleição, a Suelen, né? Também estava lá, tinham outros candidatos. E depois, agora a última, ficou novamente então, o senhor esses três discutindo. Três eleições. Três eleições para o Executivo. Para prefeito de Bauru. Ficou e disputei também de deputado, né? De deputado, Aí eu fiquei de suplente. Nós vamos chegar. O senhor assumiu o mandato de deputado, cheguei a assumir durante 45 dias o mandato. Enviei um projeto para o senhor. Sabe, lembra ou não? Através do Ronaldo Formigão de Jaú. Opa! Sabe? Para criar a Zona Franca de Jaú. Para isentar de ICMS o calçado de Jaú. Isso aí tinha esse projeto.
O senhor assumiu, falei, ó, tem um projeto. É. Aí a gente mandou. Uma pena que eu fiquei pouco tempo, né? Foi pouco tempo, foi pouco tempo. Mas você sabe que eu consegui aprovar um projeto de lei, que eu cheguei na Câmara Legislativa, e a Assembleia, o que aconteceu na Assembleia? Existia lá um projeto de lei, eu sou oftalmologista, Certo. tinha um projeto, através do grupamento dos optometristas, né? E eles queriam transformar praticamente eles uma coisa totalmente ilegal, porque hoje é assim, quem receita parte oftalmológica, lentes de grau, por exemplo, não pode vender. Entendeu? Tem a norma dentro do Estado, tudo, tem lei para isso. Então, para evitar exatamente a sacanagem, né? Vender sem precisar. Vender sem precisar. Então, o Estado já pensou isso lá atrás. Essa lei é de 1932, com o decreto de 34, depois o Fernando Henrique, em 95, solidificou ela também, com outros decretos. Aí eu chego na Assembleia, o que estava acontecendo? Um projeto de lei, né, que tinham colocado lá através do Campos Machado, os optometristas, acabando com tudo isso. Entendeu? Colocando a minha classe da oftalmologia lá para baixo. Na verdade, quer dizer, eu não posso, enquanto representante, né, sendo oftalmologista, tendo 4 médicos oftalmologistas, vendo uma discrepância tão grande dessa com a celibato do meu nariz. Apesar de fazer pouco tempo, já tinha praticamente lá, já estava 1 ano e pouco circulando esse projeto e ia para votação. Aí o que aconteceu? Eu peguei e apresentei um projeto ao contrário. E eu consegui aprovar esse projeto em 20 dias. Parabéns. Em 20 dias. É difícil de ver isso. O pessoal falou que isso foi um recorde lá, né? Mas é assim, aquelas coisas, umas coisas que acontecem, né? E depois fica aquela briga de classe, né? Uns querem falar isso, falam aquilo. Eu vejo isso muito no governo federal. É lobby. Por exemplo, o governo federal lobby puro. Vai fazer uma isenção de determinado setor. Vai para a Câmara, aparece outros setores lá, não, tem que incluir. Aí desvirtua totalmente o projeto, todo mundo quer um pedacinho. Sabe qual foi a nossa sorte lá, uns projetos ridículos desse? É que apareceu a Janaína Pascoal, né? Então, também deputada, ela foi colocada como relatora do projeto dos optometristas. E até o Campos Machado tinha ficado bravo com ela, porque ela deu o parecer contrário. Aí, na hora que eu li o projeto e vi que ela tinha dado o parecer contrário, fui conversar com ela. Falei, quem que orientou a senhora? Não, ninguém me orientou. Ela é advogada, né? Eu fui buscar a lei, e a lei fala que isso aqui é uma aberração. Então, você vê só, quando as pessoas têm um pouco de conhecimento, né? Não precisa ninguém falar que está errado. O conhecimento liberta. Exato, o conhecimento liberta. E aí a Janaína Pascoal colocou lá, então ainda conseguimos barrar um e aprovar o outro, porque as pessoas que estavam ao meu redor lá estavam entendendo isso, porque com diálogo você consegue, né? Exemplificar. E aquela coisa, né? Por que você pega uma cidade que nem Bauru, né? Então a pessoa pobre, né? Os menos favorecidos, que não tem plano de saúde, vão consultar com o optometrista. E aí a pessoa que tem um pouco mais de condição financeira, aí vai consultar com o oftalmologista. Por que dicotomizar isso? É o contrário, o Estado tem que prover, né, para quem não tem condição de ter acesso ao médico também para fazer isso. Não, o outro lá fica só receitando óculos, em comum acordo com as óticas, né? Óticas, a maior parte delas totalmente sem escrúpulos, né? Que ficava receitando 0,25 para quem não tinha. Entendeu? A troco do quê? Comissão. Venda. Parte casado. Então, venda casada é um negócio proibido em todos os setores, né? Sim. Doutor, 3 eleições. Prefeito. Gazeta, lá atrás o Gazeta não foi reeleito. Nessa eleição em que o Gazeta não foi reeleito, o senhor foi para o segundo turno como o primeiro colocado. Tá. Essa ficou muito A primeira também disputei com o Gazeta, o segundo turno. Disputou o segundo turno no Gazeta. Mas o Gazeta foi à frente, né, no primeiro turno. Né? Essa eleição, e vou ser franco aqui, ficou na cidade, diz assim, não foi a Suelen que ganhou, foi o Raul que perdeu. Falam isso daquela eleição. Era uma desconhecida, o Raul deixou ela crescer no segundo turno. Dava para ele ter ganhado no primeiro. Qual a sua visão daquela... E não foi nada disso? O que você me conta dessa história? Bom, é que a gente precisa esperar passar um tempo, né? Para entender, com certeza. Para poder as pessoas entenderem os fatos todos.
Mas se você for fazer um retrospecto, você vai ver que nas últimas 3 semanas, mais ou menos, que antecediam ao final das eleições, ainda no primeiro turno, né, estourou o escândalo da Coab. Né? O meu vice era o Fábio Manfrinato. Isso. Alguém na cidade, não vou citar nome, porque nós já tivemos até uma briga judicial aí, um repórter na cidade. Ele acha que ele fez certo, eu achava que ele fez errado, e acabamos discutindo até de forma judicial esse assunto. Né? Mas eu acho que ele, na matéria dele, que ele acabou fazendo, ele misturou alhos com bugalhos. Né? Sim. Então, associou, o Manfrinato tinha feito uma viagem, ele e o Marquinhos de Souza tinham feito uma viagem até Brasília, em busca de recursos, porque o então ministro Ricardo Barros da Saúde era do partido deles, do PP, na época. Né? E através deles, dos dois, né, o Gazeta chegou para eles e falou assim, vocês têm condição de buscar recurso? Né? Uma época ruim, né, que estava naquela situação a prefeitura. E aí eles, então, nós temos, o ministro é assim, o Ricardo Izar, o então deputado Ricardo Izar, abriu a brecha, eles foram até o ministério, e aí vai, quem que vai pagar a passagem? Que nós não temos dinheiro para pagar a passagem. Infelizmente, a Câmara Municipal de Bauru, ela não tem essa previsão orçamentária para fazer essas viagens. Deveria ter. Né? Viajei já para Brasília. Então, mas aqui em Bauru não tem. Aqui em Bauru não tem essa previsão orçamentária. Então, o que eles fizeram? Fizeram uma cotização lá, né, ver quem que podia ajudar, não sei o quê, e apareceram lá com 2 passagens, uma para o Marquinhos, da Diversidade, e outra para o Manfrinato, para eles fazerem a viagem. Nesse meio de tempo, eles foram falar que quem pagou a viagem, porque essa viagem estava na agenda do Gasparini. Certo. Estava lá na agendinha dele. Claro, o cara está lá dentro da Coab, fica o tempo inteiro lá, ele tem a agenda dele. Certo. Então a vida pessoal dele está ali, as coisas estão tudo ali. Quer dizer, eles viabilizaram, né, as 2 passagens. Inclusive o vice-prefeito de Bauru na época, que era o Toninho Gimenez, pagou uma delas, do bolso, do próprio bolso. Não é crime nenhum. Né? Falei, eu vou ajudar aqui, eu tenho condição, comprou uma das passagens. E aí o pessoal ficou dizendo, porque tinha anotação lá, passagem, né, para Brasília, para o Manfrinato, não sei o quê, e foram associar isso com o escândalo da Coab. Da forma como foi colocado, parecia que havia esse envolvimento. E aí, deu no que deu, aquilo caiu na mídia, ficou... Poxa, por besteira, né? Por besteira. Uma passagem aérea. Uma passagem aérea. Uma passagem hoje para Brasília está 500 conto. E você tem uma ideia? Sabe quanto que veio na época? Na época, 3 milhões de reais na área da saúde. Quer dizer, isso, o município tinha que privilegiar esse tipo de acesso aos vereadores às suas bases, né? Sim. Porque ele consegue trazer recursos. Né? Hoje, a maioria dos municípios, vereador ir para São Paulo e ir para Brasília é corriqueiro. Exato, é corriqueiro, exato. Agora, sabe o que aconteceu? O Manfrinato teve que se defender disso tudo, né? Porque o Ministério Público acabou abrindo o processo. Encerrou, né? Eu vi que encerrou agora. Encerrou agora. Mas encerrou agora. Olha quanto tempo levou. Você entendeu? Esse é um grande problema, né? Que a justiça ela tarda, mas não falha, mas demora. Mas ficou aquela pecha que ele estaria envolvido no escândalo da Coab, e isso prejudicou muito a nossa eleição naquela época. É uma pena, né? Mas há um modus operandi que é usado na política, é o seguinte: você pega um fato, denuncia ao Ministério Público, e aí você solta na imprensa assim, há uma denúncia no Ministério Público, e é verdade, foi denunciado. Agora, se é verdade ou não, vai se discutir em 5 anos. Você faz um estardalhaço e depois, mas foi absolvido. Não, tudo bem, daqui 2 anos, na hora que ele foi absolvido, a gente dá nota. Fulano foi absolvido lá, não tinha nada. Eu acho mas isso, no meu entendimento, isso é crime. Né? O estrago já foi feito. Não, e por meio de comunicação, ele pega lá e fala, não, mas realmente, tem aqui o inquérito. Então, né? Eu noticiei o inquérito. O menino acabou sendo absolvido de todas essas falácias todas, né? Sim. Mas agora, né? Um pouco antes da eleição agora. O senhor acha que isso foi crucial para perder aquela eleição? Aonde eu ia tinha esse problema. Inclusive a Sueli, na época, usou isso no debate. Eu me lembro no debate da Globo, quando ela fez a pergunta: por que o senhor está escondendo o seu vice? Ela fez essa pergunta na Globo. Então você vê, o pessoal armou tudo isso aí, né? Porque faz parte, né, uma pena, né? A gente não gosta de usar esses subterfúgios, mas tem gente que usa, né? Tá. E a mesma coisa aconteceu com o PT em cima da minha cabeça, né? Sim. Nós tínhamos um contrato no Hospital de Base, que o Hospital de Base contrata a empresa jurídica. Certo. Então, para a gente poder dar o atendimento da oftalmologia. No momento que eles estavam sem ninguém para atender urgência e emergência, a gente socorreu eles naquele momento, depois eles abriram um contrato maior de 5 anos. A hora que você somava
Eram 10 médicos atendendo, uma pessoa jurídica, agora você somava tudo aquilo, dava um montante X. O PT foi lá e colocou que isso era um contrato de tanto, que não sei o quê, e como se aquilo fosse crime. E colocava aquela imagem do gasoduto lá, né? Mas era do mensalão, né? Sim. Colocava aquela imagem. E ele ficou repetindo aquilo uma semana inteira, até que a gente conseguiu tirar aquilo do ar, né? Ele acabou perdendo o tempo de televisão dele, mas a ideia deles era o quê? Me derrubar. Sim. Isso também foi um negócio pesado. Mas eu não deixei barato. Eu entrei com o processo, a gente ganhou, né? Ou então o candidato, que era o Jorginho, acabou perdendo. Ele foi condenado criminalmente em relação a isso, né? Então, Não pode, a gente não pode deixar essas coisas acontecerem, né? eu fiz essa crítica diretamente ao pessoal do PT, de que o PT Bauru muitas vezes serve de nessa última eleição, massa de manobra muito facilmente das outras, e não pensa estrategicamente e realmente criam uma candidatura competitiva, de raiz. Então, assim. eu tenho um Eles problema estão sendo nesse massa sentido, de manobra, né? de outras vertentes políticas na cidade há algum tempo já. Então, eu tenho um problema nesse sentido, né? Porque eu não dependo disso para viver. Pelo contrário, né? A política me tira, financeiramente falando. Então, para eu participar, eu vou participar de acordo com os meus princípios, né? Com os princípios que a gente acredita que é importante. Uma cidade que ela seja pujante, ela progrida, você pode ter certeza que fica bom para todo mundo, né? Então, eu penso na cidade como um todo, para que ela evolua, para que ela possa ter oportunidades para todos, né? E isso a cidade não pode ficar nessa mesmice, né? Tenta pegar e montar hoje na cidade qualquer tipo de empreendimento. Rapaz, é um parto. É um parto você fazer as coisas aqui. Aí você vai para cidades vizinhas, as facilidades que eles criam, a velocidade com que os empresários têm de resposta, Resolve na hora. eles resolvem praticamente na hora e aquilo acontece. Eu me lembro que eu trouxe um projeto na época para o Rodrigo Agostinho, era o projeto de São José do Rio Preto, que eles aprovavam qualquer tipo de empreendimento lá na cidade em torno de 15, 20 dias, os projetos mais simples. Eu falei, vamos fazer a mesma coisa, a gente tem que ter um código de obras aqui na cidade, onde você tem as regras que sejam bem claras, bem específicas, e que a pessoa cumpriu, apresentou a documentação, você já tem que soltar um despacho de pode tocar, né? Não tem por que mudar absolutamente nada. Tá certo? E outros grandes empreendimentos que vão envolver impactos de vizinhança, impactos maiores de AVE, né? Que o pessoal se discutia muito aí, porque não é só o vizinho, você tem que ver também a parte ambiental, né? Certo. Então esses projetos, às vezes, dependem de órgãos que não estão aqui na cidade de Bauru, depende também de órgãos estaduais. Então isso demora, às vezes, um pouquinho mais. Mas saiu daí, nós tínhamos que ter velocidade. Isso faz uma diferença muito grande na arrecadação do município e você acaba perdendo, né? Se você pegar chegando em Agudos, pelo menos 3 das empresas que estão locadas ali, logo na entrada, eram empresas de Bauru. Sim. Por que foram para lá? Vários motivos, doutor, vários motivos. Mas eu quero política. Viu? Doutor, veio para outra eleição agora, né? A Suelen, a prefeita, foi reeleita no primeiro turno. O que você acha dessa articulação da oposição à Suelen? Lançaram 3 candidaturas, né? Era o único jeito que tinha de você levar a eleição para o segundo turno. Entendeu? Então, você poderia levar para o segundo turno. Se leva para o segundo turno, a conversa é outra, né? A conversa seria outra. Mas, por exemplo, no meu caso, nós praticamente não tínhamos recurso suficiente para bancar uma candidatura. Foi prometido um X, mas o X não chegou. Que aí eu não vou nem discutir aqui as coisas que vai para os bastidores. Pelo Podemos. Pelo Podemos. Partido de médio, pequeno porte, né? Médio para baixo. Não teve convite para sair pelo PL? Teve. Até teve convite. Mas aí você tem aquela coisa. Eu sou uma pessoa assim que se eu dou a minha palavra, né, eu vou até o fim, entendeu? Eu morro abraçado e vou até o fim. Foi o que aconteceu. Quando o Manfrinato surgiu todas essas coisas, eu me lembro que foi feita uma reunião na casa da Thelma Gobi, né? E ela falou assim, ela vai ter que renunciar, né? Ela falou, vamos ter que renunciar, tal, isso aqui, trocar o vice. Eu falei, calma aí. Eu vou fazer a pergunta para ele aqui. O que você tem a ver com isso? Ele falou, nada. E contou a história, eu falei, beleza. Eu morro abraçado com ele, mas eu não vou
passar o facão na cabeça de uma pessoa assim, né? Por injustiça. Então é a mesma coisa. Eu tenho uma amizade muito grande com a Renata Abreu, né? Que é a presidente do partido. Ela sempre honrou comigo todas as falas dela, tudo aquilo que foi combinado. Eu não posso chegar e mudar. Cheguei a conversar com ela da possibilidade da gente ir para o PL na época. Ela falou assim, não tem problema, desde que a gente coloque então o vice aqui. Então até isso acabou sendo negociado, certo? E é que naquele momento não havia necessidade, porque o PL resolveu indicar o vice na última eleição e a gente tocou assim, né? Na conjuntura lá atrás, nas mesas de bar onde eu frequentava, o pessoal falava que o Meira deveria ser candidato a prefeito porque ele racharia o voto de direita mais militar em Bauru, que esse voto poderia acabar com a Suelen, né? E você não estar no PL, o Meira talvez saindo candidato a prefeito pelo PL, junto com você, racharia esse voto da Suelen. Isso não foi cogitado? Isso foi combinado. Isso chegou a ser combinado. É que o Meira depois não quis tocar para frente, né? Porque esbarrou exatamente naquela coisa. O Meira é uma pessoa assim, eu já percebi que se a coisa é combinada, tem que dizer, ó, é isso, é isso, é isso, e tem que ser honrado. Na hora que falaram para ele que a pré-campanha não tinha dinheiro algum, né, eu senti que ele falou assim, eu não tenho condição de arcar com uma pré-campanha. Mas foi combinado assim, ó, o Meira ia sair candidato, o PL ia ser o cabeça de chapa, e eu estava entrando de vice. Até então, essa era o desenho que tinha sido articulado. Aí quando o Meira recuou, eles ficaram sem um candidato, né? E aí eu peguei, assumi então como candidato e eles indicaram o vice. Foi isso. Era para ter sido acontecido desta forma. Perfeito, tá respondido para mim. Eu tinha essa dúvida. Falei, por que eles não fizeram isso, pô? E eu sabia que a mesma convicção que você tem, que se vai para o segundo turno, a Suelen perde a eleição, eu tinha a mesma. E tinha amigos na campanha dela e falava: ganha no primeiro, hein? Ganha no primeiro, que se for para o segundo, vocês estão. Porque ela tem uma rejeição acentuada na cidade, mais de 40% de rejeição. Se for para o segundo turno, você só bateu um pouquinho que ganhava a eleição. Aí elas fizeram um dever de casa, trouxeram um marqueteiro bom de São Paulo e ganharam no primeiro turno. Então. Agora vamos pro... E aquela história de hospital, quer dizer, que hospital, até agora esfriou tudo esse negócio de hospital, né? Bom, pelo menos eu falei a verdade, né? O gostoso de você participar de uma eleição é você discutir a cidade. Se as pessoas aproveitarem isso para o bem da cidade, eu estou contente do mesmo jeito, né? Porque é o que eu falei, eu não vivo disso, né? A minha experiência é outra coisa. O que eu gostaria? De poder ter o poder de uma caneta na mão e de fazer algumas coisas diferentes, que dá para fazer, né? Você tem que ser ousado, você tem que acreditar que não fazia mesmice, né? Porque você ficar agindo só como síndico, né? Não precisa nem de prefeito, né? Sim. Então, você tomar uma decisão, só vou fazer recap, só vou fazer isso, só vou fazer aquilo. Então, você vai eleger uma ou duas áreas onde você vai atuar e o resto você esquece, só faz aquilo que é o básico. Eu acho que a cidade tem que ir um pouquinho além disso, né? Que há um problema geral, viu, doutor? Eu circulo muito no estado todo e eu vejo que as prefeituras são tocadas à política do dia. Isso é, o problema do dia. O prefeito chega na prefeitura, vê quais são os problemas do dia e resolve aquilo. Ninguém tem um plano. Ninguém faz o plano de governo lá para a eleição, mas ninguém tem um plano. Não, qual é o nosso plano para a educação? Vamos fazer isso. Ninguém tem um plano. Eles resolvem a política do dia. O que estão batendo em nós agora? Estão batendo nisso. Aí corre para resolver. Estão batendo nisso, corre para resolver. É isso. A prefeitura tem que entender o seguinte: ela não tem condição de fazer a cidade crescer só com os recursos que ela tem. Ela precisa da iniciativa privada. A iniciativa privada é que movimenta. Com certeza. Então, você viaja. No sábado agora, acabamos de inaugurar o quê? Né? Mais uma loja, né? Que ela é famosa, em várias cidades já tinham, agora está tendo aí. Se você criar situações onde você atrai esses empresários, você pode ter certeza que a cidade só tende a crescer com isso, né? E a mesma coisa está em obras físicas, em obras de você fazer prédios, de você abrir as próprias avenidas, porque a hora que você coloca um prédio para acontecer, estou aprovando o seu empreendimento, mas esse empreendimento seu precisa ter acesso aqui.
Bom, para ter acesso aqui, então você me puxa duplica essa avenida aqui. Ó, aqui está faltando água aqui nesse bairro, você está me colocando mais 4.000 pessoas aqui. Vamos fazer a conta? Ó, tem que ter pelo menos um poço aqui que sirva a você e também à população. Então, isso que eu chamo de contrapartida interessante para ser colocado na cidade. Hoje em dia, o que o DAI faz? Ele pega o dinheiro, né, para fazer alguma coisa em prol, com essa desculpa, mas não faz. E aí, você coloca mais 4.000 pessoas para circular dentro de um ponto, onde vai aumentar o trânsito, você vai aumentar o consumo da água, o consumo da energia elétrica e a infraestrutura fica a mesma. Sempre vai gerar problema, né? Então, estou citando só um item do que você chama aí de você saber programar a coisa, né? Pergunta, você fala também, Dr. Raul, não tem penetração nas camadas populares. Você é o candidato da Zona Sul. Na periferia, na Zona Norte de Bauru, não vota, mas é verdade isso? Eu transito bem, né? Porque, afinal de contas, eu nasci na periferia, né? Na época que eu estava na Bela Vista, a rua do bar do meu pai era a última. A rua Santo Antônio, ali perto da igreja, era a última. Depois eu vi aquela cidade toda crescer. Eu me lembro do meu pai falando assim, um dia a cidade vai chegar lá no asfalto, que era Rondon, né? Sim. Mas vai levar uns 30 Passou anos. já. Passou. Então aquilo que eu vi o meu pai falando, realmente aconteceu. O que acontece é que aí entra de novo a esquerda, né? Entre aspas, né? A esquerda que eu falo são os adversários, né? Sim. Eles tentam pregar que o cara porque eu sou burguês. Quer dizer, o fato de eu ter vencido, né, a minha trajetória, né? Que eu tive o meu pai que falou, ó, tem que estudar, menino. Tá aqui a estrutura para você estudar. Vamos trabalhar, vamos não sei o quê. Eu fui criado nesse estilo, né? E eu consegui, né, sair vitorioso disso. Então, ao invés de você ver a trajetória de vitória, os adversários políticos tentam pregar nisso que você é um candidato de Zona Sul, que você é um burguês, que é não sei o quê. Né? E é duro descolar isso quando os caras ficam inventando. Né? É duro. Existe um negócio que eu fui conhecer na política, eu sei até quem foi que fazia isso na época, mas o pessoal colocava a gente dentro de ônibus, em ponto de ônibus, dentro de ônibus. Não conheço quem fazia isso, nunca ouvi falar. É para você ver, você já conhece o esquema, né? Já. Que eles chamam, como é que eles chamam isso mesmo? Tem um nome disso. Mas, assim, põe duas pessoas conversando em alto volume, né? Para que o ônibus inteiro escute, para que o ponto de ônibus ali também escute, falando mal de você, entendeu? Então eles ficam criando essa rádio peão, né? Rádio peão. Então eles criam essa rádio peão que faz com que uma inverdade se transforme numa verdade, entre aspas, né? Isso eu sofri bastante. Né? Tá vendo? A esquerda te atacou e entregou para a Sueli. Olha que negócio bom. É o problema. Raul, a articulação política atual. Como o Bauru está dividido, os grupos políticos, tem nova gente chegando. Minha perna cruzada está ruim, diretor? Você olhou? Tá bom? Tá. Tem novos grupos chegando. Você é pré-candidato a deputado. Você pretende se candidatar de novo. Na última eleição você foi candidato a deputado, saiu dobrado com o Avalone, né? Isso. Com o Avalone. O que estão as conversas? O partido que ele está mais bem estruturado aqui na região. Nós temos aí 40 cidades, né, que estão na mão do Podemos, ou de vice-prefeito, vereadores, ou de mesmo prefeitos de algumas dessas cidades, aonde vai haver dobradas aí com a própria Renata Abreu, como candidata à reeleição de deputada federal. Aqui na cidade ela está querendo que a gente lance um candidato. Então, isso tudo está sendo estudado para que a gente possa ter uma quantidade de votos aqui na cidade e um outro tanto buscar fora. Você precisa de pelo menos aí uns 50 mil votos aí para poder fazer Na última eleição você fez 23 mil votos em Bauru, foi isso? Não sabe que eu nem lembro, viu? Olha, se eu acertei de cabeça, estou muito bom. Para deputado, acho que foi 34 e pouco. Né? Quando eu fiquei de suplente foi 36. Né? 36, isso. Foi isso aí mesmo. 36. Deputados são menos candidatos, né? Então você concentra um pouco mais os votos. Aqui em Bauru... Você teria que pegar esses 30 aqui em Bauru, né? E tentar buscar pelo menos uns 20 mil fora. Certo. No Podemos isso é suficiente. Em outros partidos precisa um pouco mais. Um pouco mais. Doutor, em Bauru, o que as abelhinhas me contam quando eu vou de bar em bar, é o seguinte, tem uma dobrada
forte que vem, né? Que é o Rodrigo Agostinho, vai dobrar com o Dr. Pedro Tobias, de estadual e federal. Ensaia-se aqui na cidade o Mandalite, o Rodrigo, é candidato a deputado estadual, dobrará com o João Cury fora, mas aqui dentro dobrará com a mãe da prefeita, né? A bispa. E temos outras, parece que o capitão Augusto e a Dani Alonso foram de vez para Marília, mas fazem voto aqui também, uma terceira dobrada local. Temos a Estela, que com certeza será candidata a deputada dobrada com alguém, provavelmente um medalhão que vem de fora. Bauru vai pulverizar todos os votos de novo e não vai eleger ninguém? Eu acredito que sim. Apesar que o nosso problema não foi esse, né? O problema maior foram os votos que foram dados a candidatos que nem pisaram aqui. Sim. Nós tivemos 90 mil votos que foram colocados em vários candidatos que estavam ligados, por exemplo, ao Bolsonaro, que estavam ligados a outros partidos, né? Uhum. Que não eram candidatos que seriam candidatos da terra. Porque você tem condição aqui, sim, como colégio eleitoral de Bauru, de eleger 4 deputados. Se os votos se concentrassem aí em meia dúzia, 8 candidatos, daria. Entendeu? Então, praticamente você sairia eleito daqui. Né? Então esse vai ser um problema. Essa divisão sempre vai ter, com esse monte de partido, né, que teve as últimas 2 eleições. Os deputados federais, por exemplo, eles têm dinheiro, né, que vai na mão deles, eles acabam dobrando depois com quem eles têm. Então chama lá um candidato que teve, vereador que teve 500 votos, ele fala, vem cá, vem dobrar comigo, sai candidato aí. Ele põe o dinheiro na mão do cara para poder fazer campanha. Isso é muito ruim. Aí você vai ter que concorrer com esse tipo de situação. Sim. Entendeu? Então alguém vem com dinheiro público, né, para fazer uma campanha desse tipo e você vai ter que bater de frente com isso. Então fica difícil para a cidade, né, concorrer numa cidade assim que você tenha candidatos que têm já uma verba praticamente de teto de 3, 4 milhões para gastar numa campanha. Né? O resto não vai ter que fazer o quê? Mais um conhecimento, de você ter bons projetos e você concentrar os votos. Mas é difícil, muito difícil você conseguir ganhar uma eleição assim. Mas eu acho que você tivesse um pouco menos de candidatos na terra, seria interessante. O Pedro Tobias, não acredito que ele saia candidato. Né? E o Rodrigo Agostinho só vai ser candidato se por acaso ele não continuar lá no IBAMA, senão ele não vai ser. Mas ele precisa ser, né? Tá lá, vão deixar um player parado lá. A informação que eu tenho é que ele acha que não seria o momento, ele continuaria no IBAMA, entendeu? Aí ele vem para prefeito na próxima. Aí o Lula perde a eleição e ele é demitido. Aí ele vem para prefeito. Esse seria o projeto. Olha, não acredito que o PT vai deixar isso, porque pretende-se fazer uma federação, acho que o PSB vai deixar eles vão colocar todo mundo na linha de frente. A informação que todo mundo, o Zé Dirceu é candidato a deputado, eles vão tentar porque eles acham que vão perder a eleição. Vai vir todo mundo que tiver, eles vão colocar na linha de frente. A história mostra, né, que o momento econômico sempre é um problema, né? Então, se a economia está boa, você esquece, né? Você tenta lutar contra isso, que você não ganha. Todo mundo satisfeito, né? Uhum. Agora a coisa não está boa, né? Eu lembro que eu tentei convencer uma pessoa que trabalha para mim e ela não queria, ele era Lula e eu estava como candidato do nosso partido, né? Depois, no segundo turno, eu fui para Bolsonaro, né? E ele continuou com o Lula, né? E aí nós ficamos naquela discussão toda. Eu falei, poxa, mas agora que o negócio está equilibrado, né? Conseguiu equilibrar as coisas bonitinho. Está aí o Correio, que não está tendo prejuízo, tendo lucro, a Petrobras está tendo lucro. Estava indo tudo muito tranquilo, né? Do ponto de vista econômico. Né? E ele falou, não, no tempo lá que eu estava com o Lula, consegui comprar meu carrinho, comprei aquela coisa toda, aquela conversa. Foi uma abundância econômica lá em 2006. Então, mas, muito bom, mas era mundial. Ele surfou, na verdade, na onda. Surfou na onda. Surfou na onda. Então você pode ver que ele teve que recuar agora, né? Porque o dinheiro estava ficando muito curto e a inflação vinha vindo a galope. Né? Ele só foi entender, na verdade, essa pessoa que estava discutindo comigo, quando a cerveja dele subiu. Isso eu não suporto. Já não conseguiu. Pode acontecer isso aí. A carne de costela que ele adorava de final de semana ficou praticamente inviável com o valor que está. O café, né? Tem café hoje sendo vendido a quase R$100, não é verdade? Então essas coisas todas, aí ele sentiu no bolso, né?
aquilo que eu vinha falando para ele que ia repercutir. Né? Que até então ele falava, não, mas isso aí, esse desconto no imposto de renda não me atinge. Isso aqui, essa outra medida também não é para mim, é para os ricos. Ele se esquece que é um valor global. Na verdade, as classes menos favorecidas pagam muito mais até de imposto, né? Porque é na hora do consumo. Se você deixar a cesta básica elevar, aquilo vai pesar para todo mundo. Então, aquela pessoa que estava com R$ 1.000, ela passa a ter apenas 300 em relação ao poder aquisitivo. Né? Por quê? Porque as coisas sobem na outra ponta. Você aperta ali, retirando verba, né? Porque o governo vem. Foi taxar até a AliExpress, Shopee, né? Aquelas comprinhas de R$ 50. Né? Eu também sou contra isso daí. Tem uns negócios que... Tá aberto lá no ficou difícil, né? Tá certo que tem coisas que a concorrência é pesada, né? Você pega uma China, às vezes concorrer com um produto que está sendo fabricado aqui, sem pagar imposto, acho que aí tem que agir. O problema tem que agir com as taxas. É mais embaixo, é mais embaixo. Mas coisa maior, né? A Shopee vender blusinha R$ 18 aqui, você mata as costureiras daqui, entendeu? Que ela não consegue fazer nem no mesmo preço. Então aí tem a conversa aí é muito longa. É longa, mas é uma forma de você... mas como é que você faz para que a costureira consiga fazer um produto mais barato? Você não entrar no bolso dela. Não, mas o governo entra. De qualquer jeito ele quer entrar no governo, ele entra no bolso. Aí o custo disso fica uma discrepância. Como é que a China pode fazer no valor X e você, estando aqui no país, vai fazer com o valor 4x? Entendeu? Então isso que tem que mudar. É o valor que você paga, né? É isso. Doutor, então o que eu entendi é que o senhor está aí trabalhando, o partido pretende lançar alguém em Bauru, né? O nome mais testado de Bauru do Podemos, eu acho que é do senhor, então deve ser o pré-candidato aí, a estadual, né? A estadual. A estadual na... Ou não, né? Depende também, de repente não. o federal possa ser mais interessante, vai depender um pouco do... Pra você ter uma ideia, a Renata Abreu está pedindo uma licença agora. O deputado que está de suplente... O partido vai fundir? Então, essa conversa existe, né? Que o PSDB iria fundir, iria mudar de nome, mas já estão dizendo para mim que isso já está ficando... Porque a aceitação, principalmente do estado de São Paulo, o pessoal não gostou muito, né? Os conflitos locais são muito grandes. São muito grandes. Não é fácil você fazer uma união dessa e os interesses são vários. Então, você pega Minas Gerais é uma coisa, no Rio Grande do Sul é outra, né? Então o PSDB lá do Aécio Neves pensa de um jeito, do Eduardo Leite pensa de outra forma. E aí não é só o estado de São Paulo, né? Então é difícil, não é fácil fazer isso. Mas aquela coisa de aquele monte de partido que era uma vantagem, com a nova legislação passou a ser mais interessante você ter partidos mais fortes, concentrar, você vai conseguir muito mais eleger muito mais candidatos do que se você ficar pulverizando. Mudou totalmente a forma como se está pensando em fazer a política, né? Então pode ser que o candidato aqui em Bauru seja muito mais importante ter um federal, né, do que um estadual. O Paulo Soares em Jaú vai assumir agora por 6 meses, enquanto a Renata Abreu vai se licenciar para fazer a parte política dela de campanha. Né? E sabe com quantos votos ele vai subir? 34 mil votos. Ele estava de suplente. Paulo Soares é meu amigo, pessoal. Gente boa, boníssima. Talvez a gente faça a dobrada, né? Bauru-Jaú com ele. Né? Muito bom. Doutor, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Desejo sorte para você e para a nossa cidade, para o Bauru. Espero que a cidade consiga eleger pelo menos 2 federais, 2 estaduais, porque isso faz a diferença. Sonho, hein? Faz muita diferença. Eu acho que não vai eleger, não. Só para você ter uma ideia, quando eu cheguei na Assembleia, que foi o finalzinho do mandato, a verba do deputado estadual lá era de 10 milhões e 600 mil reais. Na época, eu toquei bastante nesse assunto, porque era dinheiro suficiente para você comprar uma ressonância magnética para as pessoas aqui com mais de 120 quilos poder ter acesso aos exames de imagem, que até então não tinha. Agora, me parece que há 2 meses... A ressonância custa 10 milhões de reais? É porque você não é só a ressonância, né? Você tem que fazer a casa de máquinas. Você tem toda a estrutura para poder fazer nisso. Por isso que a Beneficência Portuguesa cobra 1.000 e cacetado. É caro o negócio. Paguei lá uma ressonância. Mas você vê hoje, quantos quilos você pesa? Você é grandão? Outra pergunta aqui, lá perguntou a idade, agora perguntou meu peso. Exato.
115 quilos. 115. Você vê, olha só como. Não precisa ser um cara gordo, né? Para ficar fora do padrão. Agora ele tentou me agradar falando que eu não sou gordo. Não, porque o cara é grande, né? No nosso tempo ele fala o quê? O cara é ossudo, né? Osso. É ossudo. Ossos grandes, largos. Você concorda? Você está novo ainda, né? A tendência da gente é ganhar um pezinho. Então já você chega, se você chegar nos 120 quilos, as máquinas que estavam até então na cidade não comportavam essas pessoas. Olha lá. Entendeu? Pronto, hein? Agora que o estadual conseguiu trazer uma máquina dessa, né? Mas nós já estamos batendo nisso desde 2013 que eu falo nisso. Quer dizer, precisou 12 anos. E nesse período todo as pessoas que precisaram. Não fez, né? Entendeu? Então tem que pôr numa ambulância, levar para Botucatu, levar para não sei aonde. É um negócio ridículo, entendeu? É engraçado que Botucatu virar uma referência médica maior que Bauru, né? É muito menor economicamente. Então, mas Roubaram isso daí. então, mas é aquela coisa. Falta de representatividade. Né? Você pega, por exemplo, o hospital de base hoje. Ao invés de você querer montar mais um hospital, no próprio hospital de base, você tem condição de jogar mais dinheiro nele e utilizar a estrutura que já está lá. Ela pode ser muito mais utilizada. O centro cirúrgico, o corpo clínico está lá, que é um corpo clínico bem... O hospital de base, a parte de cardiologia é muito boa, né? Tudo. A urgência e emergência é o que toca a região inteira. Você pega o próprio HC que foi fundado, tem 100 leitos lá para colocar em atividade. Agora, isso chama-se custo de manutenção. Então, você fazer um hospital, erguer parede, é fácil. Agora, você tem que manter os funcionários, você tem que manter o equipamento, você tem que ter... Quer dizer, qualquer hospital hoje, né, vai muito dinheiro. Exatamente. Por mês, é torno de 20 milhões de reais para manter um hospital de porte desse funcionando. Eu tenho isso muito na cabeça. Em tudo, não só na saúde. Saúde mais ainda, né? Porque os profissionais são caros. Mas a creche é muito mais. Construir uma creche é fácil demais. Né? Dura você manter lá ela todo dia e etc. Mais na cabeça da população, o construir o prédio. Quando você faz pesquisa, o meu ramo é pesquisa, eu sou um cara de pesquisa. Então, quando você faz a pesquisa lá, a pessoa fala assim: o que precisa melhorar? A saúde. Aí a saúde é muito ampla, mas o que é da saúde? É médico, é medicamento, é prédio, atendimento, exame, não sei o que lá. E a maioria das vezes, quando você vai estudar isso de verdade, é prédio. Ele quer que construa fachada. Tendo uma fachada. Quer que construa uma fachada, que tem uma cadeira para ele sentar lá. Às vezes nem tem médico lá dentro, mas o município ele precisa tirar essa concepção, porque lá atrás na Constituição foi dividido que o Estado ficava com a parte secundária do atendimento e o município ficava com a parte primária. Perfeito. Certo? Então, até o pronto-socorro, né, a porta de entrada né, do atendimento de urgência e emergência, é o município. Saiu daí, já seria o Estado. Então, a partir do momento que você dicotomizar isso e você não tiver as atribuições muito bem definidas e funcionando, o município tem sim que entrar na jogada de pesado. Porque se eu sou prefeito de Bauru, eu estou com uma filha de 40 para internar, espera um pouquinho, o que está acontecendo? Com certeza. Não podemos deixar assim. Isso acontece lá no meu município, que eu venho de Mineiros do Tietê. Lá acontece, por exemplo, assim, o município atende no pronto-socorro. Está ali, estabiliza o sujeito, isso daqui é caso, precisa de Santa Casa. Lá a nossa referência é Jaú. Aí o sujeito fica lá um dia esperando, porque não tem vaga. Não sei. Então a bucha fica na mão do prefeito ali. E algumas especialidades, no final de semana, nem Jaú assume. A parte de oftalmologia, por exemplo, chega de final de semana, Jaú joga tudo para Bauru. Então, o município aqui, que atende a região né, da DRS, que atende a 18 municípios, quando chega final de semana vai para 38, 39. Sem contar as chamadas vagas zero. Sabe o que é uma vaga zero? Sei, mas explica. Vaga zero seria o seguinte, vocês têm uma ideia. A Santa Casa o hospital, ela é forçada a aceitar o paciente, mesmo não tendo vaga, porque é de urgência, né? É mais ou menos isso, né? Mas veja só, você me pede uma vaga aqui por base, na UTI. Eu estou com a UTI lotada. Certo? Eu informo ao CROSS que fala, está lotado. Aí o que ele faz? Ele procura outro lugar para receber. Não encontrou nenhum? Ele joga vaga zero para você. Então põe a paciente na ambulância e vem aqui. Vem no acolhimento, aí você não tem respirador para pôr na pessoa. É uns negócios que não tem sentido. Né?
E está em tudo, todas as especialidades estão tendo esse problema aí de ficar um empurra-empurra, né? E aí começa a entrar um outro bastidor que pouca gente está discutindo, que é a parte orçamentária. Então os hospitais estão começando a escolher o que fazer. Isso eu acho muito grave. O que dá mais recurso e o que não dá menos, né? Aquilo que dá menos prejuízo. Então você vai, por exemplo, o Estado fala assim, você tem que me fazer 250 cirurgias ambulatoriais. Vamos pegar a minha área, por exemplo. Bom, eu posso fazer 250 catarata ou 250 descolamento de retina, que o custo é alto, certo? E eu posso fazer 250 pterígio, que é aquela pelinha só que cresce ali. Entendeu? Eu cumpri a meta. Entendi. Então o hospital faz o quê? Vou cumprir a meta aqui. Sim. E eu deixo isso aqui só o mínimo possível. Porque falavam-se muito da questão da tabela SUS, porque está defasada. Está congelada faz tempo. Mas aqui no estado de São Paulo se corrigiu com a tabela, o SUS paulista, né? Ele vai fazer uma complementação para algumas santas casas. É. Essa é a ideia, né? Que era para ser implementado. Nem sei se foi, né? Tem que ver se já foi implementado isso aí. Acho que foi porque eu conversei com alguns. Sou muito amigo do provedor da Santa Casa de Jaú, o Bernardo Júnior. Um abraço. E ele falou assim: não, agora deu uma melhorada. Pá. Então, isso é importante. Mas por quê? Quem que foi lá para o governo do Tarcísio, né? Porque eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Foi um senhor que ele era o presidente nacional das Santas Casas. Então ele sentiu na pele tudo isso. Aí você põe uma pessoa certa no lugar certo, ele montou um projeto, né, para que as Santas Casas pudessem receber mais benefícios. E é o que muitas cidades por aí é o que toca. Sim. Né? Senão você não consegue fazer a coisa andar. Você pega o Teresa Perlatti em Jaú, por exemplo, você citou Jaú, né? Durante a minha estada lá de 40 e poucos dias, eles foram toda semana que eu estava lá, eles foram até lá para conversar com o secretário, entendeu? Por quê? Porque o contrato não tinha sido renovado, eles continuavam atendendo, né? As pessoas com problemas de ordem mental. Fechar, Tereza. Toda hora vai fechar. Mas aquela vez estava quase. Né? E eles falaram, então nós vamos fechar. Mas você tem que tirar o processo que está contra o Estado, não sei o quê. Mas não é tirar, vocês têm que devolver esse dinheiro. Nós atendemos para vocês isso aqui. Então, essa engrenagem burocrática é muito complicado. Você já sabe que o contrato está para fechar. Você já tem que começar a pedir, já tem que começar a renovar antes. Eles atrasam demais a renovação. E aí, aquele período que fica sem contrato, eles não querem pagar. Entendeu? Muito complicado esse tipo de situação. E Bauru não se mexe, né? Porque Teresa Perlatti atende 20% dos pacientes que estão no Teresa Perlatti são de Jaú. Eu fiquei muito... São de Bauru. Fiquei muito, assim, assustado com esse número, né? Bauru tem umas coisas que é só daqui. É igual o jabuticaba no Brasil, sabe? É só nosso. Só nosso. Eu estou lendo um livro eu não ia falar porque eu esqueci o nome dele, mas é um professor da PUC. E ele fala sobre a saúde e educação no Brasil. Ele fala que a nossa saúde é muito eficiente, porque olhando para o orçamento, é pouco dinheiro que tem na saúde, com pouco dinheiro faz milagre que ninguém acredita. E na educação tem muito dinheiro que com o dinheiro que tem faz pouco para a educação. Lógico que os gestores de educação vão discordar disso, mas é o que está lá no livro. Que a orçamentação da educação hoje com o Fundeb, que a coisa está alta, sobra dinheiro, os prefeitos chegam no final do dezembro, não sabem o que fazer com o dinheiro, alguns compram um monte de imóvel aí. E na saúde não. O pouco dinheiro que tem ainda consegue fazer muita coisa. Estava para mudar isso, né? Você viu que foi colocado em discussão, aonde o prefeito poderia fazer essa mudança que você acabou de dizer. Está sobrando dinheiro na educação, eu posso muito bem mandar isso aí para a área da saúde. Entendeu? Que eu acho que é uma coisa importante, né? Então, por exemplo, se eu estou no município, hoje, se eu estou de prefeito em Bauru, a primeira coisa que eu faria era sentar com a FAMESP, né, que tem ali a porta de entrada, para acabar com as filas. As filas do pronto-socorro não tinha que existir. Entendeu? Então, se você faz um acordo, né, financeiro e logístico com a FAMESP, então, até onde o doutor está atendendo do município, a partir do momento que ele precisa de um neuro para saber se interna ou não interna mesmo, esse doutor que está aqui já pago pela FAMESP poderia já vir fazer o diagnóstico, não, esse sobe, não, esse não sobe. Você faria
um rearranjo com o mesmo dinheiro, com a mesma estrutura, mas colocando todos para sentarem na mesma mesa, né? E a única diferença que ia ter seria a parte de saber fazer as duas engrenagens funcionarem ao mesmo tempo. Né? Quem vai pagar um é um outro, quem vai pagar o outro é outro, mas o município aportaria um dinheiro para a FAMESP. Você pega um hospital de base, quando ele chega no final do ano, eles ficam doidos, né? Pô, cai um acidente de um ônibus, por exemplo. Vai parar tudo aonde? Base, entendeu? Aí aquilo, como é que você vai programar um hospital que está programado para gastar X, de repente aquele mês ele teve que gastar 2X. Aí no outro mês tem que fazer o quê? Diminuir a quantidade de cirurgias eletivas. Aí as cirurgias eletivas ficam na fila esperando, forma fila. Então essas coisas todas que tinham que sentar e fazer a coisa acontecer, entendeu? Doutor, se a gente ficar aqui, o papo dura assunto, 3 horas. Assunto tem, né? Doutor, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. E qualquer momento aí que vocês chamarem, eu volto. É isso aí. Um abraço a todos. Pessoal, esse foi mais um Além dos Outdoors. Quero agradecer a Pureza Filmes, que esteve aqui fazendo toda a técnica. Agradecer minha produtora Israel, o diretor Paulo, nosso operador Tatu, e também o doutor Raul, que veio aqui bater um papo com a gente. Esse é mais um programa, estamos na nossa 4ª temporada. Até o próximo programa. Tchau.